Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês para dar início à correção de mais um simulado Enem, corrigindo aqui as questões de biologia. Bom, a gente começa pela primeira questão de biologia, questão 92, que é uma questão que vai descrever a triquinelose, né? Vai falar sobre essa carne de java-porco, enfim, consumo dessa carne, falar que essa doença é causada por larvas do verme trichinella. E aí a questão quer saber da gente qual verminose apresenta as mesmas medidas preventivas da trichinelose. Então, o texto informou para a gente que a trichinelose é adquirida pela ingestão de carne crua ou mal cozida contendo larvas de trichinella. Logo, a gente entende que a principal prevenção, as principais prevenções, né, seriam cozinhar bem a carne, ter uma fiscalização sanitária da carne e evitar o consumo de carne crua ou mal passada. Então vamos analisar as opções para ver em qual verminose a gente também encontra essas medidas de prevenção como medidas eficazes. Bom, a letra A fala de teníase e já é o nosso gabarito, porque a gente sabe que a teníase é adquirida pela ingestão ou de carne bovina mal cozida, né, onde a gente teria a tênia saginata, na carne bovina, e na carne suína a gente teria a tênia solium. Então, as mesmas medidas preventivas da triquinelose se aplicam aqui no caso da teníase, que seria cozinhar bem a carne, realizar uma inspeção sanitária, evitar a carne crua. Então, esse é o nosso gabarito. Vamos ver, a filariose, ela é transmitida por mosquito, né? Mosquito culex. Então, a prevenção viria através de repelente, de combate ao vetor, não tem nada a ver com carne. A oxiurose, ela é transmitida pela ingestão de ovos presentes na mão, em objetos ou alimentos contaminados. Então, a prevenção seria a higiene pessoal e a lavagem das mãos. Ancilostomose, ela ocorre por meio da penetração de larvas na pele, né? Então, a prevenção viria através do uso de calçados, de saneamento básico. Esquistossomose, a gente sabe lá, né? Causada pelo Esquistossoma mansoni, que tem um importante papel ali do caramujo, né, do gênero Bionfalaria, e a gente sabe que a transmissão ocorre quando as cercárias que estão presentes na água penetram na pele. Então, a prevenção seria saneamento básico e evitar a água contaminada. Então, a única verminose aqui que possui relação com a carne e teria as medidas de prevenção semelhantes à triquinelose seria a teníase, por isso essa é a nossa resposta. Vamos agora para a próxima questão, questão 93 do simulado, que é uma questão que está cobrando o ciclo do nitrogênio aplicado ao tratamento do esgoto. O enunciado diz que o tratamento terciário ele poderia converter compostos nitrogenados como amônio, nitrito e nitrato em nitrogênio. Então a pergunta é: qual etapa do ciclo do nitrogênio faz isso, né? Essa conversão de amônio, nitrito e nitrato em N2 aqui. A gente sabe que a etapa que transforma nitrato e nitrito em gás nitrogênio é a desnitrificação. A fixação faz o contrário, pega o nitrogênio atmosférico e transforma em compostos nitrogenados. A nitrificação transforma amônia em nitrito e nitrato. A amonificação também transforma matéria orgânica nitrogenada em amônia. E a eutrofização, que é outra alternativa aqui, ela nem é uma etapa do ciclo, né? Ela é uma consequência do excesso de nutrientes na água. Portanto, o nosso gabarito é a letra E. Não sei se está fácil de ver aqui na resolução, o encaixe, o enquadramento dessa questão
não ficou muito bom. Mas o gabarito é letra E, desnitrificação. Aqui para vocês verem. Dando uma olhada nas outras alternativas, revisando como eu disse, a letra A fala de fixação, incorreto. Fixação é o processo inverso, né, que transforma o nitrogênio atmosférico em compostos assimiláveis, como a amônia. A B fala de nitrificação. A nitrificação transforma amônia em nitrito e depois nitrato. Não forma gás nitrogênio. Eutrofização é o crescimento excessivo de algas por excesso de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, e não é uma etapa do ciclo do nitrogênio. E a amonificação, a letra D, é a transformação de matéria orgânica nitrogenada em amônio. Portanto, nosso gabarito é a letra E, desnitrificação. Bom, pessoal, vamos agora para a questão 96, que é uma questão que compara as 5 grandes extinções em massa do passado, né? Mostra aqui para gente esses períodos de extinção. Compara essas 5 grandes extinções que tiveram causas naturais com uma possível sexta grande extinção, né? Uma possível sexta extinção em massa, que seria causada pelo crescimento populacional humano e pelo consumo insustentável. A pergunta é: qual o objetivo das políticas atuais de conservação da biodiversidade? O enunciado ele diz para a gente, né, que o aumento da população humana, com o seu consumo insustentável, tem levado a um processo de extinção da biodiversidade. Ou seja, a possível sexta extinção teria uma característica diferente, ela teria uma origem antrópica, ou seja, humana, né? Não teria uma causa natural e sim humana. As anteriores ocorreram, por exemplo, por glaciações, mudanças no nível do mar, resfriamento global. Já a atual seria causada por atividades humanas. Então, analisando as alternativas, para a gente ver qual é o objetivo das políticas atuais de conservação da biodiversidade, a gente encontra a nossa resposta logo na letra A, que fala que essas políticas visam evitar a extinção em massa por ação antrópica, causa inédita do fenômeno. É exatamente o que o texto afirma. As extinções anteriores tiveram causas naturais, a sexta seria provocada pela ação humana. Portanto, as políticas de conservação tentam impedir essa extinção causada pelo homem. A B fala que são incapazes de evitar o desaparecimento maciço de espécies, que é um fenômeno natural. Está errado, a questão não afirma a incapacidade. Além disso, essa possível sexta extinção não seria um fenômeno natural, mas antrópico, né, que a alternativa fala, que é um fenômeno natural. Vamos para a letra C. A letra C diz que essas políticas procuram evitar a maior extinção em massa já ocorrida na história natural do planeta Terra. Não, primeiro que a maior foi a do Permiano, do período Permiano aqui, final do Permiano. Essa foi a maior extinção, né? E é uma extinção que ocorreu cerca de 245 milhões de anos atrás. As políticas atuais elas tentam evitar uma nova extinção. A D fala que essas políticas são dispensáveis como forma de proteção da espécie humana, capaz de se restabelecer naturalmente. Está errada, a conservação é extremamente importante para a própria sobrevivência humana. E a E falam que almejam prevenir o desaparecimento de espécies por mudanças ambientais, causa inédita de extinção em massa. Está errado, mudanças ambientais não são inéditas, né? Eu citei aqui para vocês, por exemplo, o aumento do nível do mar, glaciações, resfriamento global, que já foram causas de extinções em massa, então não são causas inéditas, né? E essas causas ambientais elas ocorreram praticamente em todas as extinções anteriores. O inédito aqui seria a origem humana dessas mudanças. Então, com isso, a gente fica com a letra A como nossa resposta. Bom, a questão 98 é bem interessante, que ela trabalha com a gente o conceito de cascata trófica, né? Que é um conceito que significa que uma alteração no nível trófico, especialmente em predadores do topo, pode desencadear efeitos em cadeia sobre todos os níveis abaixo. O próprio texto descreve esse processo, né? Ela cita aqui uma situação inicial em que havia lobos controlando alces. A gente tinha aqui uma vegetação
Os castores se alimentavam, né, dessa vegetação e sobreviviam. O que houve aqui? O que aconteceu nesse cenário, né? Nesse Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos? Houve uma diminuição do número de lobos. Então, com a diminuição do número de lobos, a gente teve um aumento do número de alces, né? Já que estava havendo menos predadores desses alces. Com isso, houve um aumento da herbivoria, né? Mais alces. A gente aumentou a herbivoria, afetando essa vegetação, né? Então, teve uma diminuição da vegetação, teve aqui uma diminuição de árvores e gramíneas, o que resultou, né, numa diminuição de alimentos para os castores. Com isso, a gente teve também uma queda na população de castores. E aí a questão quer saber da gente qual seria a forma ideal de recuperar o ecossistema. Para a gente recuperar esse ecossistema, a gente tem que agir na causa do desequilíbrio e não nas consequências. Qual foi a causa? A diminuição dos lobos. Logo, se a gente recuperar os lobos, a gente estabelece o controle sobre os alces e permite uma recuperação natural dos demais níveis da cadeia. Então, a letra C seria nosso gabarito. A letra A fala sobre reflorestar o parque. Não, aqui você está tratando uma consequência, né, que seria a queda de vegetação. A letra B fala sobre aumentar a população de alces. Aqui a gente estaria piorando o problema, né, porque a população de alces já está elevada. Se a gente aumentar essa população, vai diminuir mais ainda a vegetação. A C é o gabarito. A D fala de recolocar a população de castores, só que eles continuariam sem alimento suficiente, né, já que a vegetação está baixa. E a letra E fala sobre introduzir uma espécie exótica de predador. Não, introdução de espécies exóticas gera ainda mais desequilíbrios ecológicos. Então, a alternativa correta, a ação mais estratégica e inteligente para recuperar esse ecossistema, seria recuperar a população de lobos, que a gente encontra na letra C. Vamos agora para uma questão de genética. Uma questão que cobre herança autossômica dominante e cálculo de probabilidade genética, incluindo o sexo do descendente. Então, a questão fala para a gente aqui da doença de Huntington, que é uma doença autossômica dominante. Então, a gente pode chamar aqui o Hzão de alelo alterado, né? Uma doença dominante. E o Hzinho seria o alelo normal. O enunciado diz para a gente que ambos os pais possuem o gene alterado. E como uma das filhas não tinha o gene, isso significa, né, obrigatoriamente, que os dois pais devem ser heterozigotos. Seria Hzão, Hzinho. Hzão, Hzinho. Realizando o cruzamento, quais possibilidades a gente teria? Hzão, Hzão. Hzão, Hzinho. Hzão, Hzinho. Hzinho, Hzinho. Então, aqui, nesse caso, teria o gene alterado. Tá. Aqui também estaria alterado, aqui também alterado. Alterado pela presença desse alelo dominante Hzão, né? A questão pergunta pra gente qual a chance do casal ter outra filha, já tenho aqui filha, que não tem o gene alterado. Bom, a chance de alguém aqui nascer sem o gene alterado é de 1/4, né? Apenas se ele fosse Hzinho ou Hzinho. Só que a questão pergunta pra gente a chance de ser uma filha. Bom, a chance de ser menina, a gente sabe que é 50%, né? Então, meio. Então, para saber a chance de uma filha que não tem o gene alterado, a gente multiplica isso aqui, 1/4 por 1/2, vai dar 1/8, que é o nosso gabarito, letra E.
ver se deu para aparecer aí para vocês. Letra E, 1/8. Questão 109, uma questão sobre evolução, bem interessante. E o que a questão está cobrando? Ela quer saber de onde surge a variação genética sobre a qual a seleção natural atua. Então, essa é justamente, né, a base da teoria sintética da evolução, também é chamada de neodarwinismo, né? Ou seja, o darwinismo novo, porque é uma teoria que uniu Darwin com a seleção natural, né, as ideias de Darwin, e as ideias de Mendel a respeito da genética. Questão pergunta para a gente, né? De acordo com essa teoria evolutiva, a tal variação surgiria como consequência de. Bom, primeiro a gente precisa entender, né, que a ideia central dessa teoria sintética da evolução é de que a seleção natural ela não cria as variações, ela apenas seleciona aquelas que já existem. Então vamos tentar identificar aqui dentro dessas alternativas a origem dessas variações. A letra A fala que a origem dessas variações, né, estaria no uso diferencial das estruturas. Errado. Isso aqui fala muito mais a respeito de lamarckismo, né? Aquela teoria do uso e de desuso, enfim. As estruturas mais usadas iriam se desenvolver, estruturas menos usadas iriam atrofiar. A letra B fala sobre mudanças ao longo da transcrição do RNA. Não, isso está errado. Erros de transcrição não alteram o DNA e não são herdáveis. A letra C fala de alterações no código genético. Está errado, porque o código genético ele é praticamente universal. As mutações ocorrem na sequência dos genes, não no código genético em si. E a gente precisa saber diferenciar, né? Que evolução não necessariamente é sinônimo de aumento de complexidade, como diz aqui na alternativa. Então, essa alternativa está equivocada. A letra D, que é a nossa resposta, fala de mutações durante a replicação do DNA, sendo aleatória em relação à direção da adaptação. Exatamente isso, essa é a essência do neodarwinismo, né? As mutações elas acontecem ao acaso, não surgem porque o organismo precisa, e elas podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais. Então, elas são aleatórias em relação à direção da adaptação. Elas surgem ao acaso, né? Podem ser benéficas, neutras, prejudiciais, e depois que elas surgem, a seleção natural age sobre elas. A letra E fala sobre recombinações durante a reprodução sexuada, enfim, a recombinação realmente aumenta a variabilidade genética, porém, a palavra errada aqui, o termo que está invalidando a alternativa é esse aqui, direcionando. Isso está errado porque a evolução ela não possui um objetivo, não segue uma direção, não tem um objetivo específico. A recombinação é aleatória. Então, com isso, a gente conclui que a melhor alternativa seria a letra D. Questão 113, uma questão de biotecnologia, que fala para a gente sobre esse arroz dourado, né, esse golden rice, e quer saber da gente qual técnica biotecnológica está por trás da sua produção. Então, a pista decisiva está aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Fala aqui no final desse gene PSY1, né? A questão cita isso para a gente, fala que é um gene que está originalmente presente no milho, ou seja, é um gene de uma espécie, milho, que foi inserido em outra espécie, que é o arroz. Então, isso é exatamente a definição de transgenia, né? Que é essa mudança
de genes, essa transferência de genes de uma espécie para outra. O esquema mostra aqui para gente, né? Essa sequência de GGPP em fitoeno para licopeno e beta-caroteno, e fala que essa conversão aqui do GGPP em fitoeno, ela se dá a partir desse gene PSY1, que está originalmente presente no milho. Então a gente vê aqui que um gene do milho foi inserido no arroz, permitindo com que ele produzisse beta-caroteno. Então essa é exatamente a definição de transgenia, que é a transferência de genes entre espécies diferentes. Analisando as alternativas, a letra A fala de enxerto. Está errado, enxerto é a união física entre partes de plantas, por exemplo, videiras, né, laranjeiras enxertadas, não há alteração genética nesses contextos. Letra B fala de clonagem. Está errado, clonagem se refere à produção de indivíduos geneticamente idênticos. A gente tem o exemplo da ovelha Dolly, né, por exemplo. Outro exemplo também seria a cultura de tecidos, em que há a clonagem. Está errado aqui para esse contexto. A letra C fala de transgenia, exatamente o que ocorreu. A letra D fala de hibridismo, está errado. Isso seria, por exemplo, cruzamento entre indivíduos, né? Por exemplo, um cavalo e um jumento cruzando, resultando numa mula. Isso não envolve inserção direta de genes. E a letra E fala sobre biorremediação. Está errado. Isso, biorremediação é um conceito, né, de uso de organismos para descontaminar certos ambientes, por exemplo, bactérias que são alocadas para degradar petróleo. Então, nesse contexto aqui, em que houve a inserção de um gene originalmente pertencente ao milho para o arroz, a gente trabalhou aqui com o conceito de transgenia. Questão 116, uma questão de bioquímica aqui para a gente, né? E o que a questão quer? Ela descreve o seguinte cenário, né? Ela fala que durante a noite, bactérias oxidantes de enxofre ficam sobre as cianobactérias, bloqueando a luz solar. Pela manhã, essas bactérias descem, as cianobactérias passam a receber luz e então começam a produzir oxigênio. Aí a pergunta é, qual processo é diretamente possibilitado pela chegada de luz, levando à produção de oxigênio? Então o segredo está aqui, né? O texto diz, assim, quando o sol sai, as cianobactérias começam a produção de oxigênio. Então a gente se pergunta, de onde vem o oxigênio liberado na fotossíntese? Muita gente pensa que vem do CO2, né, do gás carbônico, que não vem. O oxigênio liberado da fotossíntese, ele vem da quebra da água. Né? H2O. E esse processo chama fotólise da água. Ocorre uma lise, né? Uma quebra por meio de foto, né? Por meio da luz proveniente do Sol. Né? O que seria essa fotólise? Ela ocorre nas reações luminosas da fotossíntese, especificamente nos tilacoides. Então, a luz fornece energia para quebrar a molécula de água, produzindo, então, oxigênio, né? Leva à produção de oxigênio, de elétrons e de prótons. Então, esse oxigênio aqui, ele é liberado para a atmosfera. Vamos ver as alternativas. A letra A fala de glicólise. Está errado. Glicólise é uma etapa que ocorre na respiração celular, né, quebrando glicose, mas de forma independente da luz. O ciclo de Krebs, ele ocorre na mitocôndria, faz parte da respiração aeróbica, ele não produz oxigênio liberado na fotossíntese. Letra C, fotólise da água, nosso gabarito. Letra D, cadeia respiratória, é um processo da respiração celular que consome oxigênio, não produz oxigênio. E a letra E, fixação de carbono, né? Aqui já estaria se referindo ao ciclo de Calvin, né? Embora seja uma etapa que faça parte da fotossíntese, não é uma etapa que produz diretamente oxigênio. Então aqui para a gente o gabarito seria letra C. Bom, vamos para mais uma questão. Uma questão que cobra metabolismo anaeróbio, fermentação e relação entre produção de ácidos e queda do pH. Então,
A questão fala para a gente, né? Que o frasco B ele está fechado, sem reposição de oxigênio. Então, como o micro-organismo citado aqui, ele é anaeróbio facultativo, então ele consegue viver com oxigênio, fazendo respiração aeróbia, sem oxigênio ele vai fazer a fermentação. No frasco sem oxigênio, ele passa a realizar a fermentação. Entre os produtos possíveis, o que mais justifica a queda intensa do pH é o ácido lático. O gráfico 1, isso aqui, ele mostra para a gente uma queda bem intensa, né? Uma queda grande do pH, praticamente de 6 para 2. Lembrando que 7 seria um pH neutro, acima de 7 a gente tem um pH básico, abaixo de 7 um pH ácido. Então, isso aqui indicaria uma forte acidificação do meio. Logo, esse seria o gráfico mais compatível com esse ensaio do frasco B, né? Um frasco fechado em que não há reposição de oxigênio, obrigando esse organismo a realizar a fermentação. Então, com a fermentação lática, a gente tem produção de ácido lático, o que leva a uma queda do pH. Isso aí está mais descrito, né? Tá melhor descrito no gráfico 1. E a alternativa correta, né, que descreve exatamente o que houve aqui, é a letra B, que fala que o gráfico 1 com queda de pH devido à produção de ácido lático. Exatamente isso. Sem oxigênio ocorre a fermentação, produção de ácido lático, reduzindo bastante o pH. A letra A está errada, porque fala de produção de etanol. Não, o etanol ele é neutro, então ele não causaria queda intensa de pH. A letra C está errada, porque fala da produção de ácido carbônico, né? O ácido carbônico ele é fraco, se decompõe facilmente em água mais CO2, vocês devem lembrar isso da química, então ele não explicaria essa queda tão intensa. A letra D está errada, porque fala do gráfico 2, né? No gráfico 2 ocorre uma leve queda. Vou levantar aqui para vocês verem. No gráfico 2, vocês veem que a queda é leve, vai de um pH de 6 para 5. A gente está buscando um gráfico com uma queda acentuada, como foi o gráfico 1. A letra E fala de... também está errada por falar do gráfico 2, né? E erra mais ainda por falar que isso é devido à produção de ácido carbônico. Então, com isso, a gente fica com a letra B como nosso gabarito. Vamos agora para a questão 121, uma questão que vai falar do manguezal, né? O enunciado destaca uma característica muito importante do manguezal, né? Fala que ele apresenta um sólido úmido, lodoso e pobre em oxigênio. Ou seja, o problema aqui não é a falta de nutrientes, na verdade ele é rico em nutrientes, mas sim a escassez de oxigênio no solo devido ao encharcamento. Só que as plantas do manguezal, elas desenvolveram adaptações para conseguir realizar trocas gasosas mesmo nessas condições. E a questão pergunta para a gente, né? Quais são essas adaptações? Bom, a resposta correta são os pneumatóforos. Os pneumatóforos a gente sabe que são aquelas raízes que crescem para cima, né? Emergindo desse solo lodoso. E a função desses pneumatóforos é captar o oxigênio diretamente do ar e permitir a respiração das raízes em ambientes alagados, que são os ambientes encharcados, né? Esse solo fica encharcado. Então, esses pneumatóforos, eles compensam essa pobreza do solo em oxigênio, já que eles se direcionam, né, em direção à atmosfera, captando o oxigênio diretamente do ar. Vamos analisar as outras alternativas. A letra A fala sobre raízes de escora. Não, essas raízes elas servem principalmente para sustentação da planta em solos instáveis, não para captação de oxigênio, né, para compensar essa pobreza do solo. Letra B, nosso gabarito. Letra C fala de austórios.
Austórios são estruturas de plantas parasitas que retiram nutrientes do hospedeiro, não tem nada a ver aqui com esse contexto. As tuberosas são raízes de reserva, né? Elas armazenam nutrientes. E os espinhos, eles são voltados à proteção, né, contra a herbivoria e também a redução da perda de água. Então, nesse contexto aqui do manguezal, para compensar a pobreza do solo, a adaptação que a gente vai encontrar é a presença dos pneumatóforos. Vamos para a questão 124. Uma questão que fala de tratamento contra o câncer, né? E ela quer que a gente diferencie o efeito de duas substâncias. A questão fala para a gente dessa doxorubicina, né, que é um quimioterápico, ou seja, é um medicamento que mata células cancerosas, né? Ele possui um efeito citotóxico, ou seja, é tóxico para células, principalmente aquelas células que se multiplicam muito rapidamente, né? Características de neoplasias. Já esse novo composto, ele é descrito como uma substância que é capaz de inibir a multiplicação dessas células. E como as células tumorais, a gente sabe que elas se multiplicam por mitose, esse composto ele atua controlando a divisão celular mitótica. Então, a questão quer saber, né? Qual é o efeito desse novo composto? O efeito da doxorubicina e do novo composto. Alternativa A, ela erra, né, ao falar de meiose. A letra C erra pelo mesmo motivo, já que fala de meiose. A letra D parece até possível, por mencionar morte celular programada, mas não é isso que o texto está mencionando. O texto não está especificando aqui o conceito de apoptose, né, essa morte celular programada. Ele fala de forma geral em matar células, que é o efeito citotóxico. E a letra E erra porque fagocitose não é um mecanismo da doxorubicina. Portanto, o gabarito para a gente é a letra B, né? Fala que a doxorubicina e esse novo composto eles possuem efeito citotóxico sobre células que se multiplicam excessivamente. E eles controlam a divisão celular mitótica, que a gente está falando de mitose, que é a forma que ocorre a multiplicação dessas células, né? A gente está falando de mitose e não de meiose. Então, por isso a gente fica com a letra B como a resposta correta. Vamos para a questão 126. Uma questão que descreve um episódio histórico, né? Clássico na história da ciência, que foi a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928. Então a gente sabe, né, aquela famosa história, o Fleming ele percebeu em seu laboratório que em uma placa contendo bactérias havia crescido um mofo, né, um fungo do gênero Penicillium, né, por isso o nome penicilina, se origina do gênero desse fungo, e ao redor desse mofo existe uma área transparente onde não havia crescimento bacteriano. Essa região ela é chamada de halo de inibição, e indicava ali que esses fungos estavam liberando uma substância que era capaz de matar ou impedir o crescimento das bactérias. Posteriormente, essa substância foi identificada como penicilina, né? Foi o primeiro antibiótico amplamente utilizado na medicina, teve um grande papel aí na Segunda Guerra Mundial, né? E tem sua importância até hoje. Com isso, a gente vai analisar as alternativas, né? A questão pergunta: esse padrão observado na placa foi essencial para o desenvolvimento de, como eu disse, tratamento com antibióticos, né? O halo de inibição levou à descoberta da penicilina, inaugurando a era dos antibióticos. A letra B fala sobre medicamentos antifúngicos. Não, antifúngicos combatem fungos. O fenômeno descrito aqui ele envolve uma substância que é produzida pelo fungo e atua contra bactérias. A letra C fala sobre ideias da biogênese. Não, biogênese é o conceito, né, que afirma que seres vivos surgem de outros seres vivos pré-existentes. Não é o foco aqui da descoberta. Letra D fala de compostos antivirais. Antivirais, como o nome já diz, atuam
contra vírus. O halo observado indicava uma ação antibacteriana, né? Já que a placa ali, ela continha, se eu não me engano, historicamente, ela continha uma cepa de Staphylococcus aureus, que o Fleming observou que estava sendo inibida. Então, eram bactérias que estavam presentes ali e que foram inibidas por essa substância. A letra E fala de meios de cultura. Não, os meios de cultura já existiam antes desse episódio, né? O achado aqui, ele revolucionou o tratamento das infecções bacterianas e não a criação dos meios de cultura. Então, a gente fica com a letra A como nossa resposta correta. Vamos para a questão 128, questão que aborda as funções, né, do ácido gástrico e da pepsina no estômago. O ácido gástrico, que é composto principalmente por ácido clorídrico, ele torna o ambiente estomacal bastante ácido, né, diminuindo o pH. E esse meio ácido ele é essencial para ativar a pepsina e favorecer sua ação. A pepsina, a gente sabe que é uma enzima responsável pela digestão de proteínas, né, quebrando-as em fragmentos menores, né, em peptídeos. E as alternativas que falam de emulsificação de gorduras, de digestão de lipídios, de carboidratos, elas estão se referindo aqui principalmente ao intestino delgado, né? A gente quer saber, a gente está falando aqui do estômago, né? O enunciado fala para a gente que o estômago funciona como um triturador de alimentos, né? Movido por ácido gástrico e pepsina. Como eu disse para vocês, o principal componente do ácido gástrico é o nosso ácido clorídrico, HCl, cuja função é diminuir o pH do estômago. Então, esse meio ácido ele é importante para ajudar a destruir micro-organismos ingeridos, né? Já serve ali como uma barreira, promover a ativação do pepsinogênio em pepsina e criar um ambiente ideal para a ação da pepsina. Como eu disse para vocês, a pepsina vai quebrar proteínas em peptídeos menores. Logo, esse ácido gástrico baixa o pH e a pepsina promove a digestão de proteínas. Então, focando no estômago especificamente, no que acontece nele, né, nesse triturador de alimentos, essas substâncias são responsáveis por baixar o pH e realizar a quebra de proteína. A letra A fala de emulsificação de gorduras, que é realizada pelos sais biliares, como eu disse para vocês, no intestino delgado. Letra B fala das ações das lipases, também intestino delgado. Letra C é o correto. A letra D fala de ácido gástrico, fala sobre aumento do pH e controle das taxas de glicose. O ácido gástrico ele não aumenta o pH e o controle da glicemia é função de hormônios pancreáticos, né, como a insulina e o glucagon. E a letra E fala sobre aumento do pH e a quebra das moléculas de carboidratos. Isso é realizado principalmente pela amilase salivar, né? A gente já tem início dessa quebra de carboidratos na nossa boca, né? Pela ptialina. E essa quebra é continuada, né? Pela amilase pancreática. Então, a alternativa que fala especificamente aqui das ações que ocorrem no estômago é a letra C, né? Fala sobre a diminuição do pH e a quebra de proteínas. Questão 130 é uma questão que cobra, né, a aplicação biotecnológica de micro-organismos, traz o conceito para a gente de biorremediação, né, falando da remoção de poluentes ambientais por organismos vivos, né, que é o conceito de biorremediação. O texto ele descreve para a gente uma levedura, né, desse gênero aqui, Debaryomyces, fala que é encontrada na cerveja do navio, enfim, né, encontrada em garrafas de cerveja de um navio afundado, que é o que o enunciado trouxe aqui para a gente. A característica mais importante destacada aqui é que essa levedura ela é tolerante a metais pesados, podendo absorvê-los, né?
Então, quando organismos eles são utilizados para remover, para degradar ou neutralizar contaminantes do ambiente, a gente está tratando do conceito de biorremediação. Então, aqui está havendo, né, uma absorção de metais pesados, consequentemente, uma descontaminação ambiental, e é esse o papel da biorremediação. Então, o nosso gabarito é a letra D. A letra A fala sobre transferência de plasmídeos. Não. Plasmídeos a gente sabe que são moléculas circulares de DNA, né? Que podem ser transferidas entre micro-organismos, principalmente as bactérias. Não é isso que o texto está descrevendo. Letra B fala sobre fermentação acética, né? Que é um mecanismo pelo qual ocorre a produção de ácido acético, o famoso vinagre, que é realizado pelas bactérias do gênero Acetobacter, né? Mas não tem nada a ver com essa remoção aqui de metais pesados, não é isso que a questão traz para a gente. A letra C fala sobre a fermentação lática, né? Que produz ácido lático, muito usado na fabricação de iogurtes, de queijos, mas não tem a ver aqui com essa descontaminação ambiental. Letra D, nosso gabarito. A letra E fala de terapia gênica, que é aquela introdução, né? Ou modificação de genes para tratar doenças humanas. Não corresponde aqui ao fenômeno descrito. Então, a gente fica realmente com a letra D como nosso gabarito. Pessoal, vamos agora para a última questão do nosso simulado, questão 134, que vai abordar o problema, né, da replicação das extremidades dos cromossomos. A questão traz para a gente todo esse esquema aqui. A imagem pode assustar, né? Mas o que a questão pergunta da gente é bem simples. Ela pergunta o que os telômeros impedem que aconteça. A gente sabe que na fita descontínua, após a retirada do último primer de RNA, a DNA polimerase ela não consegue preencher totalmente a extremidade, o que leva ao encurtamento dos cromossomos a cada divisão celular. Só que os telômeros eles funcionam como sequências protetoras que absorvem essas perdas. Nas células germinativas, a enzima telomerase ela recompõe essas regiões, garantindo que os gametas possam manter essa informação genética íntegra, né? Que essas perdas não ocorram. Por isso, a gente conclui que os telômeros eles evitam, né, que parte da informação genética dos progenitores se perca durante a gametogênese. Então, vamos ver aqui nas alternativas onde que a gente encontra essa descrição. A letra A fala que os telômeros impedem que as mutações ocorram no processo de divisão celular meiótica. Está errado, os telômeros não impedem surgimento de mutações durante a meiose. A letra B fala que eles impedem que a replicação do DNA no período da intérfase se efetue de forma completa. Está errado, né? A replicação do DNA ocorre completamente na intérfase, graças à ação da telomerase, apenas em alguns tipos celulares. Né? O foco da questão aqui é a proteção da herança genética, né? Os telômeros eles protegem contra o encurtamento das extremidades cromossômicas, que a gente não está falando da replicação de células somáticas, como diz a alternativa B. A letra C é o nosso gabarito, né? Os telômeros impedem que a informação genética do genitor seja em parte perdida durante a gametogênese. A letra D fala que os telômeros impedem que a divisão mitótica origine células com cromossomos progressivamente mais curtos. Não, os telômeros eles não impedem totalmente que células mitóticas apresentem cromossomos progressivamente menores. Pelo contrário, em células somáticas, os telômeros tendem a se encurtar. Esse impedimento do encurtamento ocorre em células germinativas, né, que possuem essa telomerase ainda ativa. A letra E fala que os telômeros impedem que os genes mutantes de porções terminais de cromossomos sejam transmitidos aos descendentes. Não, essa não é a função dos telômeros, né? Não é a função deles impedir a transmissão de genes mutantes das extremidades dos cromossomos. A função dos telômeros é proteger essas regiões contra perdas durante o processo de replicação. Então, a gente conclui que nosso gabarito é a letra C, e com isso a gente encerra a correção de mais um simulado. É isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram. Bons estudos para vocês.